Lição 9, classe dos jovens, pedras poderiam se tornar pães. O texto principal está em Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. A primeira tentação de Jesus foi para que ele confiasse no próprio poder para prover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. A paz de Cristo para todos. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer se receber semanalmente por aqui. Pastores, dirigentes, coordenadores, professores, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Pegue sua revista, lápis, papel, caneta, Bíblia e vamos juntos preparar mais uma de nossas aulas. Lembrando que temos aqui pré-aulas, dinâmicas e treinamentos para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo que é extremamente importante, compartilhe e deixe seu comentário que ele aparece aqui ao longo da nossa aula e é muito importante para nós o seu feedback. Bora para mais uma aula. Introdução, só lembrando aqui rapidamente, na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem um link para você baixar conteúdo gratuito em PDF desta aula, comentários, slides, tem um link para grupos de professores no WhatsApp, temos 6 grupos de professores no WhatsApp, é muito importante você participar com a gente, dar a sua contribuição e também ali agregar alguma coisa que os irmãos oferecem de todo o Brasil para a gente, para nos ajudar e nós estamos ali para atender os irmãos também. Segue a gente no Instagram, @DenisPereiraOficial. Meu WhatsApp tá aí, será um prazer atender os irmãos em congressos, pregações, enfim. E clica no botãozinho valeu, clica no valeu, contribua com o canal, nos ajude a manter este conteúdo e este trabalho aqui para vocês. Bom, quando estudamos a respeito do tema tentação, encontramos na palavra de Deus diversos exemplos de pessoas que cederam quando tentadas e outros indivíduos que se mantiveram firmes ao que Deus ordenou, rejeitando serem levados ao pecado, né? Então eu sempre pergunto, ser tentado é pecado? Ou então a gente muda a pergunta, sentir-se tentado é pecado? Tem gente que só o fato de sentir uma tentação, de se sentir tentado por alguma coisa, ele já acha que está pecando. A questão não é a tentação em si, porque todos nós seremos tentados. É uma estratégia maligna para quê? Para nos derrubar, para acabar com a gente. Então, qual que é a questão? A questão é o que nós fazemos ao ser tentados. É como reagimos à tentação. Uma irmã escreveu nos comentários para mim que o áudio está baixo. Vocês falem para mim aí, por favor, tá? Para eu saber. A gente faz aqui algumas mudancinhas e tal, para poder atender cada vez melhor os irmãos, mas eu espero que esteja tudo bem, tá certo? Então a grande questão não é a tentação em si, mas o que se faz a ela, como reagimos a ela. E um dos maiores exemplos que nós temos de resistência à tentação é do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi tentado pelo próprio Satanás, mas nos deu preciosas lições para entendermos que a tentação é resistível e que podemos glorificar a Deus dando ouvidos à sua palavra e resistindo ao diabo, tá bom? Então, a tentação ela é resistível. Vamos lá? Primeiro tópico aqui da nossa lição, o início da tentação, não é? O batismo de Jesus. Veremos que a tentação de Jesus aconteceu dentro de um contexto, ali dentro de um contexto, não é? Então aqui no primeiro momento, o que nós temos? Nós temos um momento muito especial aí de Jesus,
João Batista está batizando pessoas ali no Rio Jordão e ele vê Jesus vindo para ele entre aqueles que ele estava batizando. João se opõe ali: como é que eu posso batizar o Senhor? Eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim. Isso mostrando já que João reconhecia ali a natureza de Jesus, né? Ele está reconhecendo ali a natureza de Jesus. Quando Jesus sai da água, e aqui eu quero que você preste atenção, quando Jesus sai da água, ele escuta uma declaração vinda dos céus, aquela cena maravilhosa, não é? E uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, não é? Então, veja, a questão é que nessa situação foi o grande trampolim para a primeira tentação por Satanás. Então, isso a gente tem que notar. Em um momento muito especial, talvez até aquele momento, esse é o momento mais especial da vida de Jesus. Ele está sendo apresentado ao mundo como Filho de Deus, certo? Para os judeus que estão ali, essa voz, ela é muito poderosa, ela é muito significativa, mas enquanto Jesus está vivendo o seu momento, o ápice, o auge do seu momento, até aquele momento, é o auge ali da sua vida como Filho de Deus. Enquanto ele está vivendo este momento, o inimigo já tem algo preparado, ele já tem uma tentação preparada para derrubar Jesus, ou pelo menos para tentar derrubar Jesus. Então, a grande lição é, em momentos do auge, do ministério, da unção, do poder, nós precisamos ficar atentos, porque neste momento a tendência é nós relaxarmos, não é? Você luta, trabalha, ora, busca, e algo extraordinário acontece, seja uma manifestação do poder de Deus, ou uma pregação muito poderosa, ou então, estamos falando aqui com líderes de jovens, você fez algo lá com os jovens e que está dando super certo, e você está bombando com jovens. Abra teu olho, porque no momento de grande, eu estou tentando achar aqui uma palavra, mas no momento de sucesso espiritual é também um momento de grandes quedas, tá? Então preste bem atenção. Lembra de Davi? Ele tinha vencido tudo, as nações estavam ali, tudo em ordem, ele estava tudo certo. Aí quando os reis saem à guerra, o que ele fez? Ficou em casa, ele relaxou, ficou tranquilo, sabe o que aconteceu. Então precisamos estar atentos em momentos do auge. Tá me faltando uma palavra aqui. Alguém me ajuda aí nos comentários? A palavra está me faltando aqui. No momento do auge, cuidado, que é nesse momento que o inimigo vai vir com uma tentação. Bom, depois de ser batizado e publicamente receber o reconhecimento do Pai e do Espírito Santo no batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Veja, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele não foi para um lugar ermo por conta própria, não agiu por impulso, nem desrespeitou a vontade de Deus, tá? Então, assim, Jesus só venceu, vocês têm que anotar isso aí, anota isso aí, Jesus só venceu a tentação porque caminhava debaixo da palavra, só por isso. Ele não venceu a tentação porque ele era filho de Deus, ele não venceu a tentação porque ele era o Cristo, ele não venceu a tentação, nós vamos ver ao longo da lição, pelos seus poderes sobrenaturais, não. Ele venceu a tentação porque estava sendo guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, tá? Então aí nesse deserto, vamos pregar agora, o professor de escola dominical vai pregar agora. Neste deserto que você está passando, você precisa analisar. Foi Deus que te colocou aí? Foi você mesmo que te colocou aí? Ou foi o inimigo que te levou para o deserto? Se for o inimigo, clama o sangue de Jesus, bota ele para correr e sai desse deserto. Se foi você, você precisa verificar a atitude que te levou a este deserto e mudar essa atitude para você poder sair daí. Se foi o Senhor, fica tranquilo, ele vai te guardar, ele vai te dar vitória, mesmo que Satanás entre em cena. Ele entrou em cena, mas quem conduziu Jesus ao deserto, novamente, foi o Espírito Santo. Quem tentou foi o diabo, porque Deus não tenta ninguém. Tiago 1:13. De Deus, ninguém diga ao ser tentado,
de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O Senhor não pode ser movido pelo mal para dar prosseguimento ao mal, certo? Então, quem tenta é o inimigo. Aí qual que é a diferença entre tentação e provação? É que a tentação, e às vezes a palavra muitas vezes é a mesma, algumas versões lá em Tiago vai usar a palavra tentação, mas o que acontece é o seguinte: quando Deus nos prova, a intenção de Deus é nos trazer amadurecimento, crescimento. Quando o inimigo nos tenta, a intenção é nos derrubar, nos fazer cair. Por isso que na oração lá de Jesus, ele disse assim: e não nos deixes cair em tentação, certo? Não nos deixe cair em tentação. Então, o inimigo é a agente da tentação para nos derrubar, para nos destruir. E nós precisamos estar sempre atentos a tudo isso, certo? Muito bem, tópico 2. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e o seu comentário, que é muito, muito, muito importante para nós. Clica no valeu também, ajude-nos. A chegada do inimigo. Jesus teve fome. Olha que coisa extraordinária isso aqui. Jesus teve fome. Ao se aproximar do Filho de Deus, Satanás começa tratando de um assunto que é uma necessidade humana, a alimentação. Preste atenção nisso. O momento em que ficamos mais vulneráveis a cairmos em uma tentação é quando a oferta justifica uma necessidade nossa. Que isso? A maneira mais efetiva de uma tentação do inimigo contra nós é quando aquilo que ele nos oferece é também a nossa necessidade. Por isso que para o cristão, os fins não justificam os meios. Então, é comum quando uma pessoa passa por um período de privação voluntária ou obrigatória de alimentos, venha sentir fome. E não é pecado sentir fome. Não, isso está em nós. Agora, a grande questão é essa, é que o inimigo vai usar exatamente isso para trazer ali diante de Jesus uma oportunidade para tentar convencer Jesus. É por isso que nestas horas é necessário um discernimento extraordinário, tá? Discernimento extraordinário. Então, cuidado quando a oferta é justificada, porque é a tática mais eficiente que tem derrubado muita gente, certo? Então, quando há uma necessidade, você justifica isso. Então, peraí, por que eu vou comer isso aqui? Porque eu estou com fome. Mas peraí, quem que está oferecendo? Qual a intenção de quem está oferecendo? Para Deus, os fins não justificam os meios. Após se aproximar de Jesus, Satanás começa a tentação colocando à prova não a fome, olha isso, do Salvador, mas a sua natureza como filho de Deus. Lembra? Ele havia há 40 dias escutado o próprio Pai falar quem ele era. Quem ele era. Agora o inimigo vem e ele vai trazer a mesma tática do Éden. Qual é a tática do Éden? A tática da dúvida. A tática da dúvida. Tá? Então, assim, falando para jovens, eu diria para os jovens o seguinte: olha, todas as vezes que você tiver uma necessidade e surgir uma oportunidade, mas esta oportunidade trazer nela alguma coisa que provoque em você dúvida, calma, preste atenção, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Então, muitas das coisas que os jovens perguntam se é pecado ou não é, talvez, biblicamente falando, diretamente falando, não é pecado. Mas o fato de ter dúvida significa que não é apenas aquilo em si, não é só aquela roupa, não é a tatuagem. Não, significa o seguinte, que muitas vezes nós temos uma necessidade espiritual, necessidade emocional. E o inimigo, sabendo dessa nossa necessidade, ele nos oferece alguma coisa que parece que não tem nada a ver. Mas essa coisa que não tem nada a ver, ela vem carregada de dúvida. Ela vem carregada de incerteza.
Olha, isso é extraordinário, isso é forte, é Deus falando. Então, muito cuidado quando no cenário entra o elemento da dúvida. Então Jesus, ele tinha acabado de escutar, olha, este é o meu filho amado. E aí o inimigo vem e pergunta, se tu és. Então tome muito cuidado com isso. Jesus estava sozinho no deserto e com fome. Então Satanás dá a entender que ele poderia resolver o problema da fome sem consultar a Deus. Não seria pecado Jesus ter suprido a sua necessidade de comer após 40 dias de jejum, mas usar a prerrogativa de filho de Deus para manipular os elementos da natureza e transformá-los para benefício próprio, sim, seria pecado. Então, não tem problema nenhum Jesus se alimentar. Não tem problema nenhum Jesus conseguir ali uma comida. Ele precisava disso. Agora, não estava naquele momento incluído em seus poderes fazer as coisas de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu querer. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nossas atitudes elas são justificadas por uma necessidade, é muito fácil a gente se precipitar. É muito fácil a gente agir por vontade própria. Então, assim, nós precisamos voltar no tempo e dizer para os jovens, orientar os jovens para que a gente volte no tempo onde a gente perguntava tudo a Deus, onde a gente orava antes de tomar decisões. Jesus nos mostra aqui que mesmo diante de uma grande necessidade e diante de uma grande oportunidade, antes de achar que esta oportunidade é boa demais para preencher essa necessidade, nós devemos submeter a Deus em oração, pela sua palavra, para decidirmos, não simplesmente pela nossa necessidade, mas pela vontade de Deus. A vontade de Deus em momento algum é que a gente se perca, a vontade de Deus em momento algum é que a gente sofra, mas muito cuidado quando você tiver uma grande necessidade e surgir uma grande oportunidade, antes de assinar o contrato, antes de assumir um compromisso, ore a Deus, volte-se para a palavra de Deus, porque muitas vezes é o inimigo se aproveitando da sua grande necessidade para lhe oferecer uma grande oportunidade que vai suprir, pode até suprir esta necessidade, porém ela será algo ruim, não será algo bom, maravilhoso, porque não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com a palavra de Deus. Então, reforçando, quando você tiver uma grande necessidade, surgir uma grande oportunidade, antes de se entregar, de assumir compromisso, de assinar o contrato, fale com Deus, porque é assim que o inimigo age. Ele fica olhando, quando ele vê uma grande necessidade, ele surge com uma grande oportunidade, mas cuidado, porque é preciso enxergar no que essa grande oportunidade está envolvida. No caso, a grande oportunidade aqui para Jesus oferecida pelo inimigo estava envolvida em dúvida. Muito bem, tópico 3, e se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, clica no valeu e ajude-nos a estruturarmos cada vez melhor aqui o nosso trabalho. Nem só de pão. Primeiro, Satanás tentou Jesus colocando em dúvida a sua natureza como filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. Depois ele tenta novamente Jesus para que ele usasse o seu poder a fim de satisfazer uma necessidade física. O livro de Deuteronômio é uma revisão da lei para que o povo que estava entrando na terra prometida. Deus lembra ao povo que eles estavam saindo do deserto e que de forma sobrenatural o sustento deles havia sido providenciado. Tá? Então veja, os hebreus viam Deus providenciando o que era necessário para eles todos os dias. Todos os dias. O grande perigo para o qual Deus alerta é que eles estavam tão acostumados aos milagres que poderiam imaginar que tudo do que presenciavam era normal e não uma dádiva divina. Milagres são uma interferência sobrenatural no mundo natural. E o homem não pode fazer milagres, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, dentro do que ele está explicando aqui, o povo de Israel se acostumou tanto com milagres que muitos achavam que aquilo era o normal da vida, tá? Então, assim, trazendo para nossa vida hoje, muitas pessoas, principalmente nessas igrejas, Jesus faz milagre, ele faz milagres, mas algumas igrejas, elas colocam o milagre acima da palavra.
Então ela atrai as pessoas pelo milagre. E hoje com a televisão nós temos um problema ainda maior, que você obrigatoriamente, ao atrair as pessoas por milagre, você faz isso promovendo milagres, estão mostrando na televisão e na internet, ó, pessoa que está sendo curada, está sendo liberta. Então todo mundo que você atrai vem por causa destas imagens. Então obrigatoriamente cria-se aí uma indústria do milagre. Então tem que acontecer milagre, a pessoa tem que acontecer milagre, tem que acontecer de qualquer jeito. E o problema é que aí quando não tem milagre as pessoas se frustram, certo? Então nós não podemos ser movidos por milagres, tá? Nós não podemos ser movidos por milagres. Ao ser tentado, o Senhor Jesus se utilizou das Escrituras e de forma correta para responder a Satanás. Ele não se baseou na sua força de vontade, na sua divindade, mas na palavra de Deus. Se crermos que ela tem as respostas de que necessitamos hoje, entenderemos também que é possível ser tentado e resistir a Satanás meditando no que Deus disse e praticando. Então, novamente, é pecado ser tentado? Não. É pecado sentir-se tentado? Não. A questão é o que você faz com essa tentação. Qual a sua reação? E a única reação do cristão frente à tentação, ela só pode ser baseada na palavra de Deus, que é a única coisa que o inimigo resiste. É a palavra de Deus, certo? A grande questão aqui é diante de uma grande necessidade quando surge uma grande oportunidade. Eu vou reforçar isso aqui para a gente concluir. Diante de uma grande necessidade, se surgir uma grande oportunidade, tome cuidado, porque esta grande oportunidade nem sempre vem de Deus. O que vem de Deus é correto. A Bíblia diz que a bênção de Deus ela acrescenta e não provoca dores, não é? Aquilo que vem de Deus, como que é? Não, peraí, irmão, peraí. Eu não gosto de falar assim, por alto. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores, tá bom? Lá em Provérbios, tá? Então aquilo que vem de Deus traz paz, não traz dúvida. Então, por mais que você está diante de uma grande necessidade e surgiu uma grande oportunidade, pensa antes de se entregar. Pensa, peraí, isso aqui está de acordo com a palavra de Deus? Tá, eu estou precisando. Isso aqui preenche minha necessidade. Mas isso aqui está de acordo com a palavra de Deus? Porque se não, ele pode até, quem sabe, alimentar o corpo, mas vai trazer grandes prejuízos espirituais. E muitas vezes até para o corpo também, até emocionais. Comer não é pecado. Tá? Quando ele diz nem só de pão viverá o homem, está dizendo que os alimentos são inúteis para... Não, ele não está dizendo que os alimentos são inúteis para a vida. Ele não está condenando o ato de comer, mas alerta que o alimento para o corpo não é a única coisa que sustenta o ser humano. Eles entraram na terra prometida, todos os milagres que aconteceram lá no deserto, toda a provisão de Deus, nós não podemos esquecer que elas estavam debaixo da palavra de Deus, da palavra de Deus. Eles se mantiveram vivos por causa da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus não nos condena por preocuparmos-nos com o sustento necessário, mas nos adverte que é preciso estar diariamente debaixo da vontade de Deus. Então, uma necessidade não pode nos direcionar. Jesus nos dá uma grande lição aqui com essa tentação, é que as nossas necessidades não podem nos controlar. Meu Deus do céu, será que tem alguém assistindo aí até agora? Será que tem? Porque tem dinâmica, tá bom? Fica atento que eu coloco a dinâmica aqui, o link, eu coloco aqui o primeiro link. As nossas necessidades não podem nos controlar. Quando a necessidade nos controla, qualquer oportunidade é boa demais. A gente abraça qualquer oportunidade, porque estamos sendo controlados pela necessidade. O cristão não é controlado pela necessidade, ele é controlado, guiado pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus amigos? Esta então foi a lição 9, classe de jovens. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Deus abençoe.